Tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista e hoje a nossa convidada é a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigado por nos atender mais uma vez, tudo bem? Oi, Alan, como vai? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Professora, nós tivemos uma das conferências que tratam sobre a questão do clima, a COP27, naturalmente se não a mais importante do mundo, uma das mais importantes do mundo pelos atores internacionais, pelos cientistas, por toda a atenção que ela atrai e deve atrair realmente, acontecendo no Egito. Eu pergunto uma coisa para a senhora, porque nós vemos na mídia, a nossa audiência acompanha. Por que muitas vezes, quando nós temos uma COP27 com essa importância, até pela transição do meio ambiente que nós estamos vivendo, por que às vezes existem tantos impasses quando nós tratamos de negociações internacionais para chegar a um bem comum que é a preservação do meio ambiente? Alan, isso tem um pouco a ver com o próprio processo, né, das convenções que estão ligadas à Organização das Nações Unidas, à ONU, né? Em geral, essas decisões nas convenções, elas têm que ser tomadas por consenso, né? Então, você tem aí centenas de países, né, que partem de pontos muito diferentes em termos de desenvolvimento, né, em termos de dependência, né, de combustíveis fósseis, que é um ponto central para a discussão do clima, em termos de demanda, né, para as suas populações, em condições ambientais. Então, os pontos de partida já são diferentes, né? As perspectivas de desenvolvimento também são diferentes. Então, o consenso aí é realmente algo que tem que ser alinhavado com muito cuidado. Eu acho que outro ponto também importante, uma das questões centrais para combater a mudança do clima é como a gente faz a transformação dos nossos sistemas energéticos, né? A nossa dependência dos combustíveis fósseis. E se a gente for olhar, combustíveis fósseis e energia fazem parte de todos os aspectos da nossa vida, né? Se a gente for olhar onde a gente está hoje, é o nosso telefone celular que está aqui do lado, é a própria transmissão de energia, é parte dos equipamentos que está aí dentro do estúdio de vocês. Então, a nossa dependência de combustíveis fósseis implica que fazer essa transformação é algo bastante complexo, né? Então, eu acho que são esses aspectos que hoje se colocam à mesa. E tudo isso traz também, que foi um ponto central da COP27, a questão do financiamento para essa transformação, né? Então, envolve também da onde e como mobilizar recursos financeiros para fazer a transformação que a sociedade necessita. Professora, nós não estamos em um ponto em que será mais custoso, envolverá mais investimentos, nós postergarmos essa mudança sobre a qual nós falamos tantas vezes, inclusive aqui no programa Boa Vontade Entrevista, os cientistas há décadas nos alertando. Atrasar essa mudança não vai ser muito mais custoso do que uma mudança no presente? Esse é um ponto central, né? Hoje vários estudos, né, eles apontam exatamente que o impacto das mudanças climáticas vai trazer um ônus, né, em termos financeiros, para todas as sociedades, muito maior do que seria o custo de mitigar, ou seja, de reduzir as emissões e fazer essa transformação necessária. Outro ponto importante que o último relatório do IPCC também trouxe, é que existem recursos financeiros, né, há liquidez para isso. A questão é exatamente como é que a gente direciona e quem supervisiona a aplicação desses recursos. Uma das preocupações que a gente tem hoje é como fazer essa transição, mas de uma forma justa e equitativa, né? Se você tem que fazer essa transformação, como você faz essa transformação sem aumentar as desigualdades no mundo? Sem onerar aqueles que já pagam uma conta mais alta desses eventos, né, que estão associados à mudança do clima. Então, eu acho que a gente percebe que há um aspecto, a gente fala que a gente tem duas COPs, né? A COP que envolve os negociadores, que representam os governos dos países, e a COP que envolve a participação da sociedade civil, das organizações não governamentais, das empresas privadas, que acontece em paralelo à COP. Então, o que a gente está percebendo hoje é a força desses dois movimentos, né? A sociedade pressionando os governos também precisando tomar decisões que sejam possíveis dentro da sua esfera de influência política, né? Então, eu acho que hoje o que a gente precisa cada vez mais são cientistas políticos, cientistas sociais para entender esse processo, né? Os cientistas do clima e da natureza, eu acho que já colocaram muito claro qual é o problema, né? Professora, dentro, claro, da sua expertise, da sua atuação na preservação do meio ambiente, na transmissão de conhecimento dentro de uma universidade extremamente respeitada no Brasil e no exterior, que é a Universidade de Brasília,
Como é que é a sua percepção como profissional, como uma grande pesquisadora respeitada que é, no que se refere à aceitação desse tipo de alerta? Porque, como a senhora dizia, os cientistas estão alertando constantemente. Mas hoje nós vemos um comportamento distinto. Há uma preocupação mais geral no mundo no que se refere ao que nós vamos enfrentar. Já estamos enfrentando o que a gente pode enfrentar daqui a pouco. Eu acho que hoje, o primeiro ponto que eu acho importante destacar, Alan, que parte dessa força que vem da sociedade civil, e eu acho isso muito positivo, vem do movimento de jovens. Então, eu acho que é essa nova geração que tem muita clareza do que vai ser o mundo que nós vamos deixar para eles, né? Então, essa herança para eles diz assim, peraí, isso não é justo, né? Então, essa parte dessa desigualdade também envolve essa discussão entre gerações. Então, eu percebo uma nova geração que vem com muita força, o ativismo jovem muito consciente, muito bem informado, porque eles leem os relatórios, eles utilizam os dados da ciência, porque a ciência aponta para fazer a sua argumentação. E a gente percebe, em especial no caso do Brasil, Alan, se você perguntar para a população, as pesquisas que consultam a população brasileira, mostram que, de uma forma geral, a população brasileira se preocupa com a questão ambiental e com a questão do clima. Mas eu acho que ela não encontrou ainda um canal de expressar isso politicamente, né? Então, eu acho que a partir do momento que talvez agora o Brasil venha a reabrir os seus canais de participação social, isso possa ser colocado de uma forma mais intensa. Agora, em várias partes do mundo, em eleições recentes, a gente tem percebido que a discussão climática começa a ter um peso na escolha dos representantes, não só dos representantes do Poder Executivo, mas também do Legislativo. Então, a gente viu uma movimentação desse tipo na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, em países da América do Sul. Então, a gente começa a perceber que essa preocupação agora ela vai passando também como um critério de escolha dos nossos representantes. Ainda não é amplamente majoritário, mas já começa a gente ter essa sinalização. E isso pode ser um caminho, né, também a seguir. Mas, com certeza, o tempo hoje joga contra a gente. O primeiro relatório do IPCC é de 1990. Então, a gente melhorou a forma de fazer ciência, a gente aprimorou, mas a mensagem principal era a mesma da década de 90. O problema é real, está acontecendo, precisa ser abordado, né? Então, é isso. Professora, o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, ele vem, claramente, ele vem acentuando o discurso da ONU, ele vem trazendo um peso cada vez maior, falava sobre as mudanças climáticas, depois nós conversamos sobre isso, a emergência climática, e agora ele trouxe um discurso um pouco mais severo no que se refere ao alerta do que está acontecendo no mundo. Uma primeira pergunta, isso demonstra efetivamente a gravidade do momento que nós vivemos, no sentido do que já está acontecendo no planeta, mas a gravidade da importância das decisões que nós temos que tomar a partir de hoje em diante, e como é que o mundo acadêmico, científico, e a senhora tem percebido também, os governos têm recebido esses alertas da ONU, que são alertas muito sérios. Eu acho que o secretário-geral, Antônio Guterres, ele está numa posição em que ele consegue observar as várias convenções. A ONU tem várias convenções, né? A Convenção do Clima, a de Biodiversidade, a desertificação. Ele tem os organismos da ONU que olham, por exemplo, a questão de saúde. Então, talvez ele está numa posição que ele consegue ver como é que isso tudo está convergindo, né? Eu acho que desde a última vez que nós conversamos, né, Alan, eu acho que a gente teve, infelizmente, um exemplo muito claro das consequências da mudança do clima, que foram as inundações massivas no Paquistão, né? Então, o país ficou, 1/3 do país coberto com água, né? Um país que já está numa situação muito vulnerável, uma zona também que é uma zona de conflitos, né? E depois da enchente, a gente ainda teve problemas sérios de saúde, como um surto de dengue também massivo. Então, você vai vendo esse encadeamento das várias crises. O Antônio Guterres usa essa frase que a mudança climática é uma amplificadora de crises. E aí a gente junta também com esse momento, porque o que significa ter essa crise sistêmica, que é a mudança do clima, associada ao que a gente chama de choques globais, né? A Covid-19 foi um choque, é uma pandemia, já estamos entrando no 3º ano, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, é um mundo que vai ter que enfrentar esses choques com essa crise subjacente, que é a crise do clima. Então, eu acho que os países começam a perceber, eu acho que é hora realmente de fazer essa virada de chave, e a gente espera que isso realmente aconteça.
Professor, eu vou chamar um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite a você, amiga telespectadora, amigo telespectador, permaneça conosco, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje a nossa convidada é a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Nós conversávamos um pouco, antes de começar a nossa entrevista, sobre essa mudança geral de percepção. Como é que nós podemos perceber isso? Essa mudança de postura num cenário internacional, ela é muito importante para que haja também uma mudança no cenário local, do que os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, tomem as suas decisões. Hoje está claro que os governos nacionais, né, a gente chama os governos centrais, sozinhos não vão resolver essa crise. Eles têm um papel importante dando a direção, né, pavimentando a via. Mas o resto da sociedade, os governos dos estados, no caso, que a gente chama globalmente subnacionais, os municípios, as cidades, né, nós temos cidades que têm uma importância econômica, muitas vezes, de toda uma região, né? Vão ter nesse papel. E o setor privado, as empresas, né? Isso também é uma questão que já bateu muito forte nas empresas. Né? Então, muitas empresas também estão se associando a uma iniciativa de que você tem metas baseadas na ciência, ou seja, você vai ter uma ciência muito robusta acompanhando o que as empresas estão fazendo para ver se a redução das emissões é real ou não. Então, a gente percebe que os vários setores começam a se adequar e eu acho que tem uma palavra essencial aí, Alan, que é de dar transparência a esses compromissos. Ou seja, já não basta mais só um acordo no papel, isso já não é mais suficiente, a gente precisa ter ações concretas, metas de longo prazo exigem metas de curto prazo, e a gente tem que ser muito transparente na contabilidade do que efetivamente está sendo feito. Né? A gente precisa de um progresso real, né? O progresso fictício é o que nos levou até onde a gente está. Né? Professora, nós estamos falando aqui de um cenário político, econômico, de uma emergência climática numa visão macro. Mas trazendo para uma visão micro do dia a dia das pessoas, eu gostaria de perguntar uma coisa para a senhora, que é uma educadora. Qual é a importância e o papel da educação para que a gente possa frear essa emergência climática? Porque, volta a esse ponto que a senhora muito bem destacou, a sociedade tem um papel precípio fundamental nessa transformação. Então, por que e qual é a importância de nós educarmos as novas gerações, levando em consideração, resgatando uma memória que nós temos dos povos originários, essa relação com o meio ambiente, que nós não estamos isolados do meio ambiente? Eu acho que a educação tem um papel central, né? Você citou algumas questões aí importantes. Eu acho que isso, o reconhecimento de direitos, territórios de povos originários, que hoje no Brasil são aqueles que mais protegem as áreas ainda intactas, né? Vamos dizer, bem preservadas do Brasil, né? Povos indígenas, comunidades quilombolas, né? Povos tradicionais, ribeirinhos, gerezeiros, vazanteiros, tem várias denominações que mostram também a diversidade do nosso tecido social. E como essa diversidade do tecido social foi importante para manter a biodiversidade também, né, do Brasil. Então, acho que colocar isso, importância, resgatar essa história, né, é extremamente importante, porque ela, de certa forma, foi apagada efetivamente, né, dos nossos currículos escolares. Eu acho que um outro ponto onde a educação pode contribuir muito, Alan, é exatamente dar para as pessoas a clareza, você citou, né, de como esses mecanismos, né, são interligados e que o homem é parte desses mecanismos. Né? Então, qual que é a nossa responsabilidade, inclusive ética, né? Com a conservação também das outras formas de vida. E eu acho que o terceiro aspecto que é importante, e isso implica também nas escolhas políticas de consumo que a gente faz, então entender como o indivíduo pode contribuir. Eu acho que tem um terceiro aspecto que a educação também vai ser central. Né? Quando a gente fala de um processo de transição justa, de transformação, quais vão ser os profissionais que essa nova economia vai precisar? Como é que a gente prepara a força de trabalho, que já não vai ser uma força de trabalho com base nessa sociedade que se construiu sobre combustíveis fósseis, mas uma sociedade com base nos chamados empregos verdes. E eu tenho a obrigação, ou seja, os docentes hoje, de
olhar para esse futuro e dizer, a gente precisa preparar esses jovens para esse futuro. Então, onde é que vão estar os novos empregos? Qual vão ser as novas capacidades? Então, acho que a educação tem que estar com o olho nesse futuro também. Quando a senhora fala sobre esse aspecto, eu lhe pergunto, quais são os principais desafios que hoje os educadores têm, os pesquisadores têm de conseguir transmitir um conhecimento num cenário de um planeta, numa ebulição, numa transformação muito veloz no que se refere ao meio ambiente? Como projetar o futuro? É claro, a ciência tem todos os dados possíveis, graças a Deus temos uma tecnologia fantástica de pesquisa, mas quais são os principais desafios de transmitir esse conhecimento para as novas gerações? Eu acho que junto com essa transmissão de conhecimento, né, Alan, eu acho que é muito importante a gente pensar também nessa transmissão e formação de valores, né? Uma das discussões, eu acho que essenciais nesse mundo que a gente está se deparando e que a gente precisa reconstruir sobre outras bases, é como é que a gente trabalha com a diversidade humana, né? Entender que soluções para esses problemas complexos vão demandar diferentes visões do mundo. Então, você precisa trazer essa diversidade, respeitar, porque do que respeitar é mais do que tolerar, não é só tolerância, não. A gente precisa respeitar e reconhecer que a gente tem capacidades em lugares diferentes, com pontos de vista diferentes. Essa abertura para o diálogo, que eu acho que, de alguma forma, foi se perdendo ao longo do caminho aí nos últimos anos, a gente precisa resgatar isso dentro da educação também e preparar os nossos alunos para essa forma de trabalhar mais colaborativamente. Hoje a gente entende que não tem uma única área do conhecimento. Se você achar que a engenharia vai resolver todos os problemas, não vai, porque você vai precisar de um sociólogo para te dizer como é que as pessoas incorporam a engenharia, como é que as pessoas utilizam a tecnologia, que impacto a tecnologia tem na vida das pessoas, né? Você precisa dos filósofos para entender ética, né? Então, ética é uma área da filosofia que permeia toda a nossa vida. Então, você saber que o conhecimento, esses vários potinhos do conhecimento hoje vão ter que conversar, eu acho que é uma parte central do que a gente precisa trazer para a educação. Então, eu acho que não é só trazer toda a informação, mas efetivamente dar para o aluno algumas ferramentas de saber traduzir esse conhecimento, essa informação, em ação concreta, efetiva e positiva, né? Então, isso tem muito a ver com valores, né? Professora, qual o papel que essa visão multifacetada das mais diversas áreas do saber humano possui em um dos conceitos que acredito que seja muito importante nessa questão de emergência climática que vivemos, que é a justiça climática? Ter essa visão ampla do que está acontecendo é fundamental para que a gente entenda e trate a questão da justiça climática. A justiça climática hoje é um ponto central, e a gente vem, inclusive, discutindo o aumento da chamada litigância climática, né, onde efetivamente essas questões terminam em tribunais de justiça e a justiça começa a interferir nessas discussões, né? Então, a gente teve um caso recente em que a Austrália foi condenada por ter sido negligente no trato de questões do clima que afetou, né, uma parte do país, populações, etc. Então, a gente começa a perceber também que isso vai entrando para o aspecto mais cotidiano da justiça, que é a chamada litigância climática, né? Mas a justiça climática hoje, ela é importante quando a gente estava falando dessa questão do resgate da história, né, Alan? Porque ela mostra como ela está ancorada em problemas que são seculares, né? O racismo estrutural, discriminação de gênero, né? Então, todas essas questões, elas retornam, né, aparecem de forma muito mais clara quando a questão do clima é discutida. Porque certas populações vivem em áreas mais vulneráveis, porque elas estão ali alijadas, né, do desenvolvimento social e econômico, desprotegidas pelo Estado e acabam sendo mais impactadas. Isso é um processo que foi construído ao longo de séculos, né? Então, acho que a justiça climática hoje ela vai estar cada vez mais envolvida nessas discussões. Se ela não é só uma questão entre países, né? Durante muito tempo ela foi uma discussão entre países mais desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas é uma questão dentro dos países também, né? Então, o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, mas a gente sabe que aqui dentro
nós temos uma enorme desigualdade social. Então, a gente reproduz aqui o que a gente vê lá fora em termos de desigualdade. Professora, nós chegamos ao final dessa primeira parte da nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Semana que vem estaremos de volta aqui pela Boa Vontade TV conversando com a professora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. A você, minha amiga, a você, meu amigo, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na TV que faz bem a você.